Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Catarina. Hoje trago-vos duas obras fundamentais da literatura ocidental: a Odisseia, de Homero, e o Castelo, de Franz Kafka. Apesar das minhas edições estarem em inglês, vocês podem encontrar as traduções para português em qualquer livraria à vossa disposição. Estas duas obras, apesar de estarem separadas por séculos, têm bastantes semelhanças e diferenças, das quais vamos conversar hoje. A única nota que quero dar é que é impossível trabalhar estas obras num só vídeo e por isso acontecerá voltar a estas obras no futuro, principalmente voltar à Odisseia. Quanto a Kafka, quero dar a nota que este livro foi publicado póstumamente, não está acabado, não é um livro desenvolvido na sua totalidade, às vezes perde-se, não é propriamente o livro mais excitante de se ler, mas ainda assim Kafka é um dos autores mais importantes, pelo menos do meu currículo literário, e portanto eu recomendo-o sempre, embora para quem ainda nunca tenha experimentado o autor, peço-vos que comecem com a Metamorfose, com as Cartas ao Pai, ou mesmo com o Processo, e nunca com o Castelo. Quanto à Odisseia de Homero, não sei se preciso de a apresentar muito, apesar de ir falar sobre o que se passa nesta narrativa. Tecnicamente vem depois da Ilíada do Homero. A Ilíada do Homero é sobre a Guerra de Troia, alguns dias na Guerra de Troia, da qual saem várias figuras históricas muito importantes, como Odisseu, que por acaso já devem ter ouvido falar, mas com outro nome, Ulisses, mas Ulisses foi a denominação romana que se deu a este herói grego. Por isso, se quiserem respeitar a terminologia inicialmente dada, o nome inicialmente dado ao herói é Odisseu, mas para quem está baralhado ou confuso, sim, ele é conhecido também por Ulisses. Ambas as obras tratam de viagem, de busca de algo, de um lugar. No caso da Odisseia, temos Odisseu, que retorna da Guerra de Troia, que durou 10 anos, e esta tentativa de regressar a casa dura mais 10 anos. Odisseu é um homem que busca, acima de tudo, retornar à sua mulher, ao seu filho que mal conheceu e ao seu reino, porque na verdade ele é rei de Ítaca. Foi passado pelo pai esse papel. É rei de Ítaca, sabe que o seu reino está ameaçado pela sua ausência e precisa mesmo de regressar. Na Odisseia nós basicamente conhecemos todo esse processo. Mas este livro começa em média res. Nós já conhecemos as consequências desta ausência prolongada de Odisseu, porque começamos por entrar em contacto com o seu filho Telêmaco e com a sua mulher Penélope, que vê o seu reino ameaçado por um grupo de usurpadores que, obviamente, estão a tirar proveito da ausência do rei. Esta obra recorre muito aos mecanismos de analepse e de prolepse. Prolepse, flash forward, como se diz em inglês, portanto um avanço no tempo, na narrativa para a frente, mas também de recuo, que é a analepse, também conhecido como flashback. E a Odisseia, obviamente, recorre a esses mecanismos de alternância no tempo para também criar mais suspense, e não só suspense, porque nós sabemos que Odisseu regressará a Ítaca. Não é tanto isso que importa, é mais muitas vezes interligar os acontecimentos de forma a que nós consigamos entender como é que este homem é considerado um herói. Esta obra é excelentíssima, é ótima, é um produto polido, ao contrário do Castelo do Kafka, e obviamente recomendo a toda a gente, até porque não sei se já estão a par de que este ano sairá uma adaptação cinematográfica de Christopher Nolan da Odisseia. Apesar de todas as incongruências históricas que possam advir dessa adaptação, a verdade é que se chegará a esta história a um público mais vasto e a narrativa é muito, muito excitante, fulgurante, interessante de se ler. Nada como a Ilíada, portanto, se quiserem experimentar Homero, eu recomendo começarem pela Odisseia, porque a Ilíada é muito mais saturante, é muito mais pormenorizada, é um microcosmo, um foco muito, muito, muito afunilado dos acontecimentos e das pessoas, muitas descrições exaustivas, enquanto a Odisseia é, de facto, dá para respirar, dá para sentir, dá para viver inúmeras experiências num só livro. E se, como vos disse, em Odisseia de Homero temos um homem que luta contra tudo e todos os obstáculos para voltar para casa, em O Castelo de Kafka a história é ligeiramente diferente. Temos um homem que vem de uma terra sem nome e que
supostamente lhe é dado um trabalho num castelo, numa vila, algures. Capa, o nosso protagonista, sai da sua casa, sai da sua terra e ruma em direção a este novo lugar. Quando chega à vila, percebe que afinal é tudo uma confusão. O trabalho que lhe foi proposto fazer de agrimensor, portanto de mapeador dos terrenos, afinal não precisa de um novo trabalhador. Este é um livro, tal como o processo de Kafka, tal como a metamorfose de Kafka, que trabalha, acima de tudo, a impotência e a incapacidade de agir quando tudo à nossa volta parece ter mais força do que nós. É um livro que anda ali às voltas, com diálogos infindáveis sobre assuntos irrelevantes aparentemente para nós, mas mostra muito como quando nós habitamos um espaço com poucas pessoas, com poucos assuntos, com poucas experiências e vivências, o que acaba muito por acontecer é que nós perdemos-nos em microassuntos irrelevantes porque não temos outras externalidades que nos potenciem a ser mais do que isso. Trabalha também essa ideia dos espaços pequenos com poucas pessoas e, portanto, que muitas vezes são claustrofóbicos e se comem a si próprios porque não há intervenção de muitos agentes para que se reformulem as conversas e o próprio ambiente. Temos duas viagens, uma que nunca termina e uma que tem um seu fim. Estes homens protagonistas não são iguais, são totalmente diferentes em algumas circunstâncias e uma delas é o poder prático, material que têm na sociedade em que vivem. Enquanto que Odisseu é rei de Ítaca, quando regressar a casa tem à sua espera um reino que é seu. Capa é um produto claro do século XX de um homem sem poder e cuja individualidade já não importa neste mundo de aglomeração de individualidades que, olhando para todas elas, vemos simples átomos desassociados, daí a expressão sociedade atomizada, cada um no seu lugar. Ambos até trabalham um conceito muito interessante que é de hubris, que é a ideia de agir para além das regras das convenções instituídas. Por exemplo, Odisseu chega até a matar um filho de um deus, Ciclope, e mata esse filho de um deus, sabendo que vai enfurecer esse deus e que isso vai dificultar o seu regresso. Mas ele fala na mesma porque acredita que esse passo é essencial ao seu regresso. Enquanto que Capa, por mais que tente entrar em desacordo com as instituições que o acolhem, com as pessoas que o recebem, nada nas suas ações de rebelião, de hubris, essa tentativa de sublevar às regras instituídas, nada disso importa, porque já está tudo decidido por ele. É quase como se a sua individualidade e a sua liberdade e vontade não existissem por si só. Existem num quadradinho muito reduzido porque todos os outros quadrados ocupam mais lugar do que o dele. Por mais artifícios que estes protagonistas tentem recorrer para fazer valer a sua vontade, a verdade é que o avanço dos tempos retirou e foi retirando o poder gradual ao ser humano. Mas será que na época de Odisseu todos tinham o mesmo grau de poder que ele? Não necessariamente. Odisseu estava numa posição de poder. E, portanto, se calhar, se olharmos desse prisma, muita coisa se mantém igual. Um elemento de extrema relevância nestas obras é a hospitalidade. Porque se estes homens estão fora de casa, se estão fora da sua terra, é óbvio que encontrarão múltiplas pessoas às quais terão de pedir auxílio, ajuda e casa. A hospitalidade é uma faca de dois gumes, na medida em que, por um lado, traz elementos positivos, por outro, traz elementos negativos. É muito conhecido, por exemplo, o episódio da Circe, que, no fundo, transforma em porcos a tripulação de Odisseu. Este episódio da Circe mostra como, muitas vezes, Odisseu encontrará pessoas que não são as mais hospitaleiras e que tentam fazer valer as suas intenções acima da honra do regresso de Odisseu. O que não impede que Odisseu também não encontre pessoas cujo grau de hospitalidade é muito importante
para a concretização do sonho de regressar a casa. Por exemplo, Odisseu vai encontrar nos fiáceos um carinho, uma empatia, uma entreajuda muito forte. E este conceito de hospitalidade, que é conhecido como xénia, é muito importante na Odisseia, porque, por exemplo, é isso que vai causar graves danos ao reino de Odisseu quando ele está ausente. Porque por haver esta ideia de que devemos receber os outros com todo o cuidado e atenção, independentemente de onde vêm e quem são, faz com que Penélope, a mulher de Odisseu, e o seu filho Telêmaco tenham de aceitar aqueles usurpadores em sua casa, servir-lhes comida, dar-lhes conforto, mesmo quando eles planeiam todo o tipo de ações trágicas para aquela família. Esse conceito de xénia é muito relevante porque vai ditar muitas vezes os acontecimentos na Odisseia. No Castelo de Kafka, o conceito de xénia deveria existir, mas ele é destituído de significado. Aliás, quase como tudo no Castelo do Kafka. Tudo tem um significado, mas esse significado é subvertido pelo absurdo que é o absurdo da modernidade. E se já falámos de viagem, de hospitalidade, de se sentirem longe da sua casa e da sua terra e de um fim último, então percebemos que estes dois homens partilham de uma característica que é sentirem-se estrangeiros nas terras por onde passam. Só que há diferenças. Por exemplo, Odisseu é um politropos, ou seja, ele é um homem que é lutador, resiliente e que não teme ser odiado. Aliás, como referi, ele será odiado por um deus, o Poseidon, ou Poseidon, como conhecem talvez a expressão, porque mata o seu filho para fazer valer a sua vontade. É um homem que desafia as regras. O próprio Homero trata-o por politropos. Já o capa do castelo não podemos considerá-lo tendo a mesma natureza desafiadora, porque este homem, por mais que intencionalmente tente ultrapassar os obstáculos que lhe são colocados, ele não tem um dizer em relação à realidade em que vive. Ele é um estrangeiro permanente, enquanto que Odisseu é um estrangeiro meramente temporário. Ele sabe que um dia deixará de ser estrangeiro. E esta posição de extrema vulnerabilidade que Capa sofre é debilitante e resume muitas vezes a posição que muitos de nós na sociedade atual vivem. Quando não conseguem chegar a um lugar, quando as coisas lhes são vedadas, porque parece que está tudo organizado já previamente. Esta ideia até de pré-determinação. O Castelo de Kafka resume muito a posição do homem do século XX, que sente que fala, que atua e que ninguém reconhece essa atuação e essa voz. Odisseu, quando age, as suas ações têm consequências positivas e negativas. Há um reconhecimento da sua ação. No caso de Capa, do castelo, não existe. Ele é completamente ignorado pela própria realidade em que habita. Ao contrário de Capa e da sua viagem rumo a um lugar que o rejeita, Odisseu tem uma jornada teleológica, ou seja, uma jornada com um fim à vista. E isso é muito importante porque esse telos, essa ideia de finalidade naquilo que se faz, é extraída do mundo contemporâneo. E nós muitas vezes reparamos que algumas das nossas ações e alguma da nossa rotina diária parece um artifício, uma superficialidade, parece que andamos numa roda de um hamster e não percebemos qual é a finalidade daquilo que estamos a fazer sem ser manter a ordem das coisas que nos foi imposta sem qualquer pensamento crítico. E Castelo do Kafka representa muito essa situação. A extrema burocracia de muitas vezes não percebermos porque é que para fazer algo precisamos de percorrer tantos passos aparentemente inúteis, e em Odisseu temos uma época histórica muito mais simples, em que todas as nossas ações tinham consequências imediatas. Na época de Homero e nas suas obras vemos a participação de vários deuses gregos. Os deuses não existiam para acautelar as vontades humanas, para colocar o homem no centro do mundo. Os deuses existiam e eram quase figuras humanas, simplesmente com mais poderes. O que acontece, especialmente na Odisseia, é que nós temos um herói, Odisseu, que é considerado herói porque já o tinha sido
a quando da finalização da Guerra de Troia, e aqui temos uma divisão entre os deuses sobre o que fazer em relação a este homem. Temos Atena, que pede a todos os outros deuses, mas especialmente ao rei dos deuses, Zeus, que ajude Odisseu e que ajude a família de Odisseu. Portanto, ela ajuda não só Odisseu como Telémaco e Penélope. E esta mulher, Atena, vai contrapor-se, estará no lado oposto de Poseidon, que por ter visto o seu filho assassinado por Odisseu, fica numa posição de extremo antagonismo. Portanto, temos os deuses a agir como jogadores, como apostadores. Estão ali, e daí a expressão, agir como um deus, playing God. Mas a verdade é que estes deuses, a sua presença narrativa contextualiza o sofrimento de Odisseu, contextualiza a sua jornada. E isso não pode ser dito de capa. O mundo de capa não tem entidades divinas. Não tem sequer, de forma estruturada e explícita, a presença de um Deus omnipresente e omnipotente, monoteísta. A dada altura na história, a Igreja Católica aqui no Ocidente assumiu o papel e o poder que tinha sido dado aos vários deuses, não é? Deixou de haver essa ideia de vários deuses, porque os gregos tinham inventado os seus deuses, os romanos apropriaram-se desses deuses, até concederam diferentes terminologias, mas depois a Igreja Católica constituiu-se com todo o poder e o Ocidente passou a ter um deus monoteísta. Enquanto na Odisseia temos estes deuses que participam, que têm uma voz, mas que ainda assim não são omnipotentes, na medida em que não decidem individualmente o percurso e o destino de uma só pessoa. Depois, mais para a frente, na entrada do Renascimento, na altura, por exemplo, do Luís Vaz de Camões, dos Lusíadas, para quem estudou em Portugal, deve recordar-se que nos Lusíadas nós tínhamos as duas coisas. Não só a referência aos deuses romanos, que são, como eu disse, uma cópia dos deuses gregos, mas também do deus monoteísta. E então nós conseguimos ver que pela história nós fomos olhando para estes dois ideais divinos como algo permanente na literatura. Aliás, as referências aos deuses gregos e romanos é constante na literatura, no cinema e às vezes até na música. Chegados ao século XX, no entanto, perdeu-se essa necessidade classicista, isto é, de ir buscar os ideais da antiguidade clássica e dessa mixórdia de deuses. Mas aqui parece também que Kafka não estava todo interessado em mostrar a presença clara e efetiva de um deus monoteísta, que tudo vê, que tudo ouve e que em tudo intervém. Há um exílio claro da figura divina nesta obra. E isso é importante porquê? Porque a teologia, portanto, esta presença religiosa na literatura, muitas vezes ajuda-nos a contextualizar o que acontece aos personagens, como elas pensam, de que forma é que pretendem agir. E se não há uma entidade superior a quem reportar os nossos anseios e as nossas fragilidades e os nossos pedidos de ajuda, então essa ideia de ficarmos sem resposta agudiza-se, torna-se ainda mais preocupante. E se Kafka não consegue comunicar com as instituições do castelo para reaver o seu trabalho, o trabalho que lhe foi prometido, e depois não tem uma entidade divina a quem socorrer e pedir auxílio e apelar uma ajuda naquele momento, mesmo que seja puramente espiritual, então o que é que sobra? A quem é que se pode recorrer? Se não há entidades que nos dão resposta, nem materiais, nem espirituais. Por isso parece claro que estas duas obras têm vários pontos importantes para estabelecer com a atualidade. Primeiro, obviamente, pegando no castelo, que é a obra mais próxima de nós, a burocracia, as instituições que não dão resposta, poderes, mãos invisíveis que atuam sem a nossa intervenção e que moldam a nossa vida, a ideia de um isolamento físico e social face a todos os outros que estão à nossa volta, por sermos novos num lugar que não nos acolhe, que já está pré-determinado nas suas regras e nos seus feitios. Mas também temos a perseverança, a resistência, a tomada de decisões, a ideia de que muitas vezes temos de decidir atuar de certa forma e essa forma não será compreendida por todos e ainda assim temos de continuar a nossa jornada porque a jornada é nossa e não do outro.
Odisseu não tem qualquer interesse em ouvir vozes que lhe dizem fica aqui, não vais para casa. Há vozes que lhe dizem isso e Odisseu ignora, porque Odisseu sabe que a sua jornada é única e só sua e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um, em cada sítio, com a sua própria identidade. Mas Odisseu também tem uma coisa muito importante que talvez aqui esteja em falta, que é o sentido e a ligação de comunidade. Odisseu tem uma comunidade à qual retornar, tem um lugar cativo numa sociedade organizada, estruturada e ainda não atomizada. Castelo não. Castelo representa aquilo que nós, enquanto sociedade moderna, nos tornamos. Há um livro muito interessante que estou agora a ler do Bauman, que é a Modernidade Líquida, que fala exatamente disso. O poder tornou-se extraterritorial. Nós, quando queremos perceber porque é que algo acontece, pedir recurso, questionar, nós não conseguimos aceder ao poder. Ele parece que existe numa outra galáxia, que está fora do nosso controle e das nossas mãos. E isso é algo que não acontecia na Odisseia. Na Odisseia nós conseguíamos comunicar com aqueles que estavam acima de nós. Nós conseguíamos apelar, conseguíamos discutir e agora não. Chegados a Castelo do Kafka, o poder tornou-se algo fora das margens da nossa percepção. E essa modernidade líquida que acontece em que ninguém é concreto, em que nada está estabelecido, em que nada está organizado de forma efetiva, tudo parece fugir-nos por entre os dedos. Essa é uma reflexão que temos de fazer, obviamente, e que as duas obras ajudam porque uma contrasta com a outra. E outra reflexão que advém exatamente destas circunstâncias tem a ver com o mito de Sísifo, preconizado por Albert Camus, que tem a ver com a ideia da pedra a rolar e a montanha nunca mais acaba e nós estamos neste permanente esforço infindável e nunca conseguimos ter uma finalidade, esse tal telos. O mito de Sísifo é preponderante em Castelo do Kafka. Aliás, em todas as obras do Kafka, o mito de Sísifo parece estar presente. Albert Camus e o seu absurdismo sempre a marcar presença. Há até uma personagem feminina no castelo, a Amélia, que também exemplifica de que forma é que os atos de rebelião e de individualidade não são importantes quando a sociedade não os interpreta de nenhuma forma, simplesmente os exclui da conversação pública. Por mais que nós nos tentemos revoltar e rebeliar, se estivermos numa posição de vulnerabilidade institucional, a nossa voz não será ouvida. E isso é muito bem exemplificado no Castelo de Kafka, não só porque Capa é um estrangeiro e, portanto, a sua voz não é ouvida, como Amélia é uma mulher numa posição não muito interessante socialmente e economicamente e, portanto, fica posicionada também nesse patamar de exílio da sua própria terra. Um ponto que me chamou a atenção em relação a estas obras foi a imagética, o ambiente, os espaços físicos e temporais. Odisseu, obviamente, é uma obra muito náutica, passa por mares e mares e mares e por ilhas, 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 e tem estas descrições interessantes, bonitas, aprazíveis ao leitor. Já Castelo de Kafka tem uma particularidade, é que nós conhecemos esta vila como um sítio sinistro, misterioso, coberto de névoa, um castelo que se situa no topo e que sobrevoa quase com o olhar tudo o que se passa, mas ninguém consegue perceber o que se passa dentro do castelo. Enquanto que em Odisseu nós seguimos quase como uma câmara de um filme, a jornada de um herói, e conseguimos ver de uma forma ampla tudo o que se passa em terra e no mar. No caso de Castelo, nós só temos a percepção do próprio Capa, que é reduzida, limitada e não tem acesso à instituição principal que dita tudo o que se passa na obra, que é o castelo. Os castelos situam-se normalmente no alto, essa ideia de proteção, de algo amuralhado, e de facto isso tem um simbolismo extremamente importante. Vai buscar um conceito de Jeremy Bentham, que depois foi apropriado por Foucault, que é a ideia do panopticon. Ainda por cima tem mais relevância porque Foucault, quando fala do conceito de panopticon, dessa vigilância constante, que as pessoas não sabem se estão a ser vigiadas ou não, naquele momento específico, ele até faz a referência a um termo castelo, porque parece, não é? Essa ideia de muralhas, de estarmos todos consagrados naquele espaço limitado
e claustrofóbico, em que não sabemos se neste preciso momento estamos a ser observados ou se não. E, portanto, o que é que isso faz? Torna-nos obedientes. É isso que acontece aqui no Castelo de Kafka. Quando K tenta rebeliar-se, tenta contrariar os acontecimentos, todas as outras pessoas parecem ignorar que isso possa ser sequer uma opção, o que resulta nesta ideia de instituição panóptica e de constante vigilância. E isto é muito, muito relevante, porque muitas vezes se diz que a obra Castelo de Kafka é um absurdo. Mas como é que nós podemos dizer que algo é um absurdo se na prática consegue organizar e estruturar a população e, portanto, se a única pessoa que não consegue interiorizar aquelas regras e aquele ambiente e aquele jogo político é K, então se calhar não é o castelo e as suas regras e sistema que são absurdos. Se calhar não é o castelo e as regras que são absurdos, mas sim, se calhar, a forma como K percepciona esses mesmos elementos. E essa leitura que ele faz da realidade é que a torna absurda e não a realidade em si mesma que é absurda. E chegados aqui, chegamos ao fim do vídeo. Este é um vídeo que tem um caráter relativamente sucinto. Não é uma dissertação sobre nenhuma destas obras, é um vídeo que se propõe a trazer reflexões. E se já tiverem lido ou querem ler algum destes livros, deixem na secção de comentários. Se quiserem responder a alguma dos levantamentos filosóficos que aqui deixei, também agradecia que o fizessem na secção de comentários, nomeadamente esta ideia do que é ter liberdade. E será que essa ideia de liberdade mudou ao longo da história ou não? Essas são questões muito pertinentes ainda e serão, sempre espero eu, porque no dia em que não questionarmos mais qual é que é a dimensão e os limites da liberdade, aí também já não valerá a pena grande coisa. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, vejo-vos num próximo vídeo. Até mais!